Salve, salve, galera! Hoje eu tô aqui com o Dr. Fred. Primeiramente, Fred, muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai bater um papo mais medicinal, né? Mas também bem casual. Fred tem muita coisa boa pra gente conversar. Ele é formado lá pela Federal do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome, Fred? Na verdade, é a Federal de Pelotas, o FPEL. Mas que é lá no Rio Grande do Sul. Ou não? É, no Rio Grande do Sul, perfeito. Tá, essa parte eu acertei. Exato, tá mesmo, tá certo. O Fred Não, tá também, certo. ele é paciente medicinal para tratamento de ansiedade e depressão, então vamos dar uma mergulhada nisso aí. Fred, queria saber, cara, de você, como é que foi essa sua jornada? Quando é que você descobriu que a cannabis, ela tinha efeitos medicinais? Cara, então, a cannabis com efeitos medicinais foi uma coisa, velho, engraçado, porque eu fiz um curso de saúde de ciências humanas 6 anos. E, por exemplo, a gente hoje em dia, né, todo mundo trabalha com cannabis, um tema recorrente é o SEC, o sistema endocannabinoide. E, cara, é um sistema, não é assim uma célulazinha, um órgãozinho, não é uma coisinha tipo igual, sei lá, o dente do siso que você arranca e não dá nada. Sim. Cara, ele é um sistema, ou seja, ele está interligado no seu corpo todo, agindo de uma maneira sistêmica, agindo a todo segundo, a todo momento que você está vivo, até o momento que você vai morrer. E, cara, é um, assim... É difícil mostrar minha indignação de quão estranho é a gente passar por uma faculdade de ciências médicas e não aprender sobre um sistema que hoje em dia é pouco ainda estudado, e os estudos mostram que esse sistema endocannabinoide ele acaba sendo o mentor, o maestro da obra que rege todos os outros sistemas, sistema nervoso, sistema imune, sistema digestivo, músculo esquelético. Por isso, né, que os tratamentos com cannabis funcionam para questões desde físicas, né, até problemas neuropsiquiátricos, doenças crônicas, demências, tudo mais. E como é que comecei a aprender sobre a cannabis? A cannabis, não vou mentir, vim de uma família que não era preconceituosa, não era assim religiosa nem nada, fechada. Só que eu cresci com aquela ideia assim, não, isso é horrível, isso aí vai me deixar burro, isso aí vai, sei lá, vai me impedir de ser o que eu quero, vai me impedir de chegar onde eu preciso, não, sei lá, vai zoar minha vida, né? E, cara, os estudos atuais, nem precisa ser atuais, estudos já da década de 90 já mostram que nem essa é a realidade. A gente que o Brasil está atrasado. E durante a faculdade, fui conhecendo a cannabis com colegas, conhecidos. Era perceptível que quem fazia o uso tinha efeitos benéficos, como melhora no sono, melhora na ansiedade, uma alimentação, assim, para quem tinha dificuldade, que é bem comum por ansiedade, melhorava, né? Melhorava a alimentação, tinha uma melhora no sono, porque durante a faculdade a gente tem vários períodos, plantões, então o sono acaba sendo zoado. Então, sim, tinha efeitos positivos, mesmo quando não se utilizava no sentido, estou fazendo um uso médico. Ou seja, tinha efeito médico, mesmo quando o objetivo não era aquele. Então, foi aí que eu comecei a perceber. E eu sou médico já há 6 anos, né, formado pelo FPEL. Há alguns anos, mais ou menos uns 4 anos, a minha avó, minha parente, mãe da minha mãe, ela começou a ter sintomas e sinais relativos à demência do Alzheimer. Começou inicialmente com esquecimentos pontuais, se perdia, ficava confusa, acabava ficando repetitiva. Isso foi evoluindo. Ela buscou os tratamentos padrões, né? Meus familiares levaram ela nos médicos padrões, usaram os tratamentos tradicionais, foram utilizados da maneira correta, fizeram um segmento correto, nada foi errado, foi tudo muito bem correto. Só que para ela não teve efeito positivo. Ela acabou cada vez mais piorando, ficando fraca, não comendo. Isso foi fazendo ela perder autonomia, fazendo ela ficar de cama. Consequentemente, ela começou a ficar mais depressiva, porque a vida dela, que era uma vida ativa, começou alguém que fica preso.
né, numa cama, precisa de auxílio para tomar banho, auxílio para comer. E uma das queixas dela, bem no início, ela falava assim, pô, eu sou avó, né, eu que criei cada um de vocês, dei comida, banho e tudo mais, e agora vocês têm que fazer isso? Coisa chata. Óbvio que não, a gente é família, a gente vai cuidar, mas ela tinha essa sensação, né, ruim, além dos próprios sintomas do Alzheimer. E conforme ela foi piorando, eu cheguei para os meus tios e fui bem honesto. Eu falei assim, olha, devido ao quadro que ela está apresentando, se continuar assim, infelizmente, a gente vai perder a avó em algumas semanas ou meses, porque ela está deteriorando muito rápido. Então, uma devido dúvida, Fred. a essa... Claro. Nessa época você já estava formado ou em qual período? Já só para me situar. Não, eu já estava formado, já era formado, médico. já era médico. Isso, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu formei há 6. Aí, então assim, né, cara, eu olhei para os meus tios, falei para minha mãe, bem honesto, assim, assim, olha, curar não vai, mas pode ser que isso venha trazer uma mudança, uma qualidade de vida. E não deu outra. Assim, não foi de um dia para o outro, não foi numa tomada que mudou tudo, foi um período de 4 a 6 semanas. A alimentação foi voltando, a força foi voltando, a minha avó que tinha perdido, né, força para caminhar, começou a caminhar, começou a se alimentar sozinha, começou a tomar banho sozinho de novo, ia ao banheiro sozinha, ou seja, retomou uma autonomia que ela tinha perdido. Então, nesse sentido, a gente que convive e vê, você fala, cara, que vitória que é isso. Não só por auxiliar a gente, por diminuir, né, a necessidade de auxílio, mas por ela também se sentir mais livre para fazer o que ela quisesse. E, cara, vendo isso, comecei a estudar mais sobre a cannabis, aí fui fazendo mais cursos, fui me inteirando cada vez mais, pós-graduações, cara, aparecia vídeo, aula, eu assistia, blogs, estava lendo, e isso que desde a faculdade já era um interesse, porque chegou um ponto que a faculdade apresentou a cannabis como um possível tratamento para algumas doenças, só que foi assim, 10 minutos o slide de uma conversa. Aula. Então, era para ser tipo um semestre, uma aula no mínimo, foi 10 minutos, ou seja, só comentaram. Então, a partir disso, eu mesmo pesquisei, achei vários blogs, vários sites, os mais comuns, né? O Grow Room, que o pessoal utilizou muito por vários anos. Cara, aquilo lá é uma relíquia. E vários outros blogs, assim, né? O próprio Facebook, na época, que tinha também páginas, assim, para troca de informações. Todo lugar você acha coisas... essa galera. Em todos os lugares. Se o cara procurar, cara... O ruim é que acha coisa ruim, mas também acha coisa bom. Tem que procurar certinho, né? Aí eu continuei fazendo esses cursos. Cara, chegou ano passado, 2023, tinha já um conhecimento bacana de cannabis. Já estava um pouco insatisfeito nos meus trabalhos que eu estava tendo rotineiramente. Falei, cara, vou fazer o que eu acho legal, vou fazer o que eu gosto. Vou trabalhar praticamente com cannabis. É difícil? Claro que é difícil. É arriscado? É arriscado. O próprio Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso, a Associação Brasileira de Psiquiatria não recomenda o uso e tô eu prescrevendo. Por quê? Porque é direito do paciente ter qualidade de vida e saúde e eu vejo eles tendo isso. Então, vou continuar prescrevendo. Acaba sendo, né, uma leve desobediência civil, mas tamo aí. E isso é muito bizarro, né, cara? Porque quando a gente vê isso, né, de um lado, tem uma frase que um grande amigo meu sempre fala, tipo, hoje em dia você não aceitar os efeitos medicinais e positivos que a cannabis traz é a mesma coisa que você ser um terraplanista. Já tem estudo de tudo, já tem muito estudo sobre muitas patologias. Cara, então o Conselho de Psicologia, por exemplo, não aceitar, de psiquiatria, talvez tenha confundido. De psiquiatria, desculpa, Mas não aceitar isso, cara, não faz sentido nenhum. Não estar na faculdade também não faz sentido. Cara, não vou mentir, assim, eu gosto de saúde mental, é uma das áreas que eu mais gosto, e vendo isso aí foi o que eu olho e falo assim, cara, me zera vontade de ser um psiquiatra. Óbvio, você pode fazer e não seguir essas orientações, claro, mas, sabe, vendo que as casas de ensino ainda mantêm essa tradição
retrógrada, a falta de informação, ficam replicando informações falsas, cara, isso dá um desânimo na gente que trabalha com tão grande. E como é que eu comecei né, você comentou, eu sou paciente também, faço uso do óleo de cannabis diariamente, porque, cara, se eu não faço, aperta o negócio. E como é que foi? Eu sempre gosto de usar uma frase, é aquela casa de espeto ferreiro de pau. Ixi, acho que falei tudo errado. Não, acho Quer que dizer, né? Apesar de... Casa de ferreiro... acho que eu falei... É casa de ferreiro e espeto de pau, acho que é outro... casa de pau, espeto de ferragem, não sei, algo assim. Mas o que eu quero dizer, apesar de ser médico, conhecer, estar estudando, já trabalhava com a cannabis há pelo menos, acho que uns 6 meses, praticamente só com cannabis. Aí um dia eu fui na farmácia e falei assim, cara, preciso comprar meu remédio de ansiedade, esqueci. Aí eu fui lá, comprei, aí cheguei em casa, aí eu abri o remédio e eu fiquei assim, eita bicho, mas eu sou médico que trabalha com cannabis e eu sei que ansiedade e depressão, né, o meu quadro a cannabis pode tratar. Aí eu fiquei assim, por que diabos eu não fiz isso antes? Eu já tinha efeitos positivos, já tinha percebido essas melhoras, por que eu não comecei meu tratamento? Por que eu enrolei? Aí que eu percebo que, cara, até a gente que trabalha com cannabis não é que tem preconceito, mas às vezes a gente sabe meio que não é aquela coisa tão fixa, tão ligada, tão no dia a dia, ainda é algo meio longe, meio afastado, e a gente ainda não vê fácil igual um remédio. Então, aí que eu me cliquei, assim, falei assim, nossa, cara, eu que trabalho com isso, médico, conhecedor, meu cérebro não incorporou que isso é um medicamento natural, normal, e eu posso usar e substituir o que eu estava usando. Não foi assim de um dia pro outro, levou uns 2 meses, foi um pouquinho chato, mas, cara, consegui trocar, tirei um medicamento relativamente pesado, que eu tava tomando uma quantidade grande por causa do trabalho, peguei 6 vezes Covid já nesses tempos, trabalhei naqueles ambulatórios Covid que era só coisa ruim, então o estresse foi aumentando e os remédios também. Aí ano passado, que eu já trabalhava com cannabis, já tinha cursos, já tinha pacientes, já tinha bons resultados, que veio um insight. Eu falei, cara, por que eu não faço o meu tratamento com cannabis, que eu sei que é melhor, que eu explico pro paciente que é melhor, e tipo assim, não tá fazendo sentido, sabe? Aí eu falei assim, tá ruim, tá feio, é igual, né, tipo, sei lá, você ir num educador físico e chegar lá e ver um cara totalmente fora de forma, você pensa, você não tá seguindo aquilo que você prega, aquilo que você pensa, aquilo que você propõe, né? E da mesma forma eu também. Eu continuei tomando remédio de farmácia por um bom tempo, mesmo sabendo, conhecendo, tendo acesso e informação. E, cara, não vou mentir, depois que eu troquei, quando você continua utilizando um remédio, muitas vezes ele traz um benefício, porque senão ele não seria vendido na farmácia, né? Sim. Não teria essa segurança. Então, é um mínimo de segurança para ser vendido na farmácia. Me fazia bem, ficava bem, só que quando eu troquei, cara, eu comecei a perceber que o remédio, ele tem um efeito colateral que é muito fácil de você não perceber, não sentir, viver com ele pro resto da vida, morrer com ele e nem saber, que é o chamado embotamento emocional, que é quando você toma um remédio, literalmente, a ansiedade até diminui, só que, sabe, a sua vida começa a ficar preto e branco, você já não começa a ter mais alegrias, felicidade, ânimos, disposição. Você trabalha, você tem sua rotina, sua família, seus amigos, faz as coisas, mas parece que no fundo tá faltando alguma coisa, sabe, que é o principal, assim, sabe, do evento, da reunião familiar, sabe, aquela sensação principal de, não sei bem se é amor, se é fraternidade, o que seja, né? E que aí eu notei, falei assim, cara, como esses remédios aí a gente passa, toma, tem efeitos colaterais, a gente fala pouco sobre eles e atrapalha muita gente, cara. Me atrapalhou por, sem brincar, facilmente 10 anos. Cara, eu também, isso que você falou, eu senti exatamente, a gente tava conversando aqui antes de entrar na call, né? Tava contando, minha história com ansiedade.
E eu tomei por breves meses sertralina e depois tomei lá algum outro. E eu senti exatamente isso. Pô, não estou mais ansioso, mas também não estou sentindo absolutamente nada. Nem o que eu gostava de fazer, eu gosto mais de fazer. Tu vira uma pessoa sem alma, mano. Você literalmente parece que entra no automático e vira um robô, né? Você segue a sua rotina, tipo, e é isso aí, vai vivendo assim, o tempo vai passando, você vai envelhecendo e vai ficando assim. E, cara, esse que é o difícil. A gente até tenta, como médico, orientar os pacientes a perceberem sobre isso, só que às vezes eles usam remédio há tanto, mas tanto tempo, que eles ficam igual eu. Não percebem isso, sabe que se não tomar o remédio vai piorar, não acredita no potencial de um novo medicamento e mantém, né? Fica mantendo aquela coisa antiga, ultrapassada, mantém os mesmos sintomas, não vem a ter efetivamente uma melhora, porque, pô, você toma remédio para eventualmente uma hora você melhorar e parar, né? Você não dá um remédio esperando que aquele cara vá tomar pro resto da vida. Até a cannabis eu falo, cara, eu espero sim que uma hora você pare de tomar até a cannabis. Você não precisar mais, espero que você nunca mais tome nada. Tome só água e comida, tá bom. E isso que a gente conversou agora de efeito colateral, eu queria saber sua opinião, porque na minha opinião também é uma outra parada que não faz sentido. Porque, ó, por exemplo, a gente tem remédios tradicionais para ansiedade. Eu tô trazendo pro meu campo, que aqui alguns que eu já provei alguns. Então a gente tem alguns tarjas pretas, e se você for lá ver os efeitos colaterais na bula, quando você pegar, tu fica abismado, né? E aí quando a gente vai pros nem toma, né? Aí quando a gente vai pro fitoterapêutico, né, os extratos, cannabis, etc e tal, os efeitos colaterais parece que são bobos, né, comparados com o outro. Então, tipo, eles não tinham que ser a primeira indicação para tratar algumas doenças, ao invés de tu já tentou tudo, agora tenta lá aquele último lá, que é a cannabis, igual a sua avó. Graças a Deus, hoje em dia, Cadu, que assim, para algumas situações a gente já pode ofertar já na primeira situação, só que, cara, eu acho complicado que ainda tem outras ali que, cara, a gente tenta, né, assim, pelo menos dar aquela ofertada meio por baixo, porque a gente sabe que as pessoas, elas de maneira geral buscam remédios curativos, algo que toma, cura, passa e não precisa fazer mais nada. E a cannabis, ela é uma coisa mais complexa, tem que tomar aos poucos, melhorar sua alimentação, atividade física. Eu considero a cannabis como um tratamento completo, porque ela, né, solicita com que você comece a fazer higiene do sono, que você se alimente melhor, faça atividade física, para que ela funcione melhor. Enquanto a maior parte das pessoas, elas ficam querendo alguma coisa que toma, passa com efeito e fica bem. Só que assim, acontece. Só que junto disso tem efeito colateral. Aí efeito colateral como sonolência, boca seca, esquecimentos, lerdeza mental, perda ou ganho de peso excessivo, aumento de risco cardiovascular, chances, assim, ainda estamos em estudos, mas mostrando que esses ansiolíticos e esses tarja preta têm um potencial, não é comprovado, mas eles mostram um potencial grande de vir a desenvolver doenças demenciais, como, por exemplo, Parkinson, o Alzheimer, as demências, né, de maneira geral. Então, cara, é um remédio que você fala, ele é cheio de efeito colateral, perigoso, está na bula e mesmo assim não é a primeira, assim, é a primeira opção, né? As pessoas preferem como primeira opção. E quando a gente fala às vezes sobre a cannabis, a maconha, que é a mesma coisa, tem gente que já vira o olho, já assusta, já levanta, quer ir embora, já não quer nem ouvir o que a gente tem para falar, porque, né, essa lacuna que ficou aqui no nosso país de falta de informação, replicação de informação falsa, cara, isso atrapalha o nosso desenvolver. Isso é até meio bizarro, né? Porque, por exemplo, você sendo médico acho que é a profissão mais respeitada aqui do país, né? Tipo,
tem muito respeito sobre quem se forma em medicina, ainda mais, caraca, é a faculdade mais difícil de entrar, tu tem que ser muito esforçado, estudioso, inteligente e uma pitadinha de sorte, tudo isso para mandar bem e se formar. Então, tipo, é uma faculdade que tem muito respeito. Mesmo assim, você sente também que tem muitos pacientes que são preconceituosos nesse tema quando estão numa consulta, por exemplo. Cara, até hoje, eu percebo, assim, eu atendo na média ali em torno de 4 a 5 pacientes ao dia, né? Todos voltados para cannabis, né? Já sabendo, eu faço, né, a minha questão de propaganda fazendo uso de fitoterápicos na tentativa da gente reduzir polifarmácia, trocar medicamentos, se possível, usar remédios, né, com menos efeitos colaterais. Esse é o nosso intuito. E eu vejo que mais ou menos 1/5, né, 20%, cara, dos pacientes, eles fazem a consulta mais porque a mãe quer, porque o pai quer, porque o irmão quer, porque esses familiares já estão esclarecidos de que a cannabis tem um potencial terapêutico, de que é uma opção, né, a ser tentada. Eles querem que o seu familiar faça uso porque eles sabem que é uma terapia com muito menos efeito colateral, é uma terapia assim, mais leve, com bons resultados. Mesmo assim, eu vejo o paciente que, cara, fica assim, de cara feia, você fala cannabis ou maconha, principalmente a palavra maconha, os caras assustam, já ouvi gente até pedindo para não falar essa palavra, falar assim, óleo, essas coisas, sabe, que é uma coisa estranha, porque cânhamo, cannabis, maconha, né, vamos ser honestos, é a mesma coisa, muda ali tamanho, formato, mas é tudo a mesma coisa e é só palavras diferentes para situar a mesma coisa. Essa questão pejorativa foi a gente, né, entre aspas, Brasil, e impôs sobre a palavra. E a gente tem que tirar isso, porque maconha é o jeito que a gente se fala cannabis, né? A gente não fala cannabis sativa. Vou usar cannabis sativa. Até pode, né? Mas não é comum, é mais fácil você falar o nome do seu país. Qual que é o nome que a gente usa aqui? Maconha. Então, esse é o nome correto. A gente não usa o nome científico de nenhuma outra planta, tipo... Qual o nome científico do alface, tá ligado? Nenhum outro remédio. Tipo assim, cara, por exemplo, eu falo, o Tilenol. A gente chama de Tilenol. Eu sei lá qual que é o composto daquilo lá, mas a gente chama de Tilenol. Mas a cannabis sativa, a gente usa óleos de cannabis sativa full spectrum. Tipo, né? Tem toda essa questão mais de nome e tudo mais, em vez de a gente falar que, cara, é um óleo de maconha, que é uma planta. O Brasil é um país agro, a gente tem terra, chuva, sol, clima, conhecimento. A gente podia ser uma potência na questão de cannabis. Nem precisa ser na cannabis medicinal, pode ser cannabis industrial, pode ser a cannabis voltada à produção de roupas, cannabis voltada à produção de suplementos alimentares, seja para humanos ou para animais. Uma curiosidade, Cadu, a semente de cannabis, cara, ela tem... Eu gosto de treinar, então até nisso eu gosto de saber a fisiologia em que a cannabis pode ajudar, né? A fisiologia do esporte. E a semente de cannabis, a farinha dela contém ômega 3 e ômega 6, que são raros encontrar, praticamente só se encontram em peixes de água profunda. Então é uma baita vitamina que a gente precisa, é um óleo necessário para o ser humano. E fora que a semente de cannabis, em questão de aminoácidos, que são aquilo que constrói a sua massa muscular, ela tem uma biodisponibilidade e variabilidade quase tão grande quanto a proteína do frango. Então, cara, você consegue utilizar a cannabis para fazer comida, velho. A gente não precisa nem falar de remédio, que, né, é o meu caso, mas, cara, ela faz comida, faz roupa, papel. A gente, né, por exemplo, um grower, ele faz o flush. Por quê? Para tirar o excesso de minerais. Por quê? Porque a cannabis, ela absorve os minerais e ela é uma boa absorvedora, tanto que países como, por exemplo, a Ucrânia
utiliza cannabis para tentar diminuir a radiação do solo, cara, lá em Chernobyl. Sim. E funciona. Só que aí você tem que incinerar a cannabis, né? Não vai dar pra usar. Provável que ela vai brilhar ali, roxo, Essa aí verde, não dá neon. pra fumar, não. Essa aí eu não arrisco não, cara. Além de metal pesado, tem metal radioativo. Mas, cara, igual você falou, são múltiplas funcionalidades. É basicamente uma indústria bilionária que o Brasil tem um grande preconceito e que a gente poderia liderar por ser um país agro. Igual você falou também, Poderia liderar. veio mais 2 exemplos que também estão com estudos mostrando que a cannabis pode ser utilizada para a produção de biocombustível e para a produção de material de construção, material isolante térmico. Então, é uma indústria, né? Cara, é uma indústria. É uma indústria, Sem falar a indústria da beleza, cosmético, pomadas. Sim, tem essa parte de cosméticos. Eu achei engraçado que até ontem minha namorada mandou, assim, que ela comprou um creme que tinha complexo de cannabis ativado, uma coisa assim, sabe? Pra cabelo, que eu olhei e falei assim, cara, já tá tendo isso, assim, tipo, até que fácil em farmácia. E na hora que eu li a composição, tava lá, cara, cannabis sativa, assim, tipo, óbvio, deve ser uma porção não, né, tipo, com fitocannabinoides, mas que tenha propriedades para ajudar a pele, cabelo. Então, cara, a cannabis por um todo ajuda, não só as flores, né? A gente faz tudo. Um exemplo que eu gosto, que você comentou agora, né, de fazer materiais que não pegam fogo, que podem ser usados em construção civil. Agora eu não lembro bem o nome, mas eu acho que chama Hempcrete. É uma empresa nacional em que, né, eles utilizam as fibras do cânhamo, misturam com uma massa, eu não sei exatamente a mistura ali de cimento e tudo mais. Cara, é um material leve, resistente e não pega fogo, cara. Não pega fogo. O dono, ele tava lá, o representante, ele pegou um maçarico potente, ele ficou aproximadamente 2 minutos. O único lugar que pegou fogo foi aonde o fogo encostou. Aonde encostou, ele bateu, caiu a cinza, lembrando muito as cinzas do que a gente já conhece, e ficou perfeito, cara. Ele colocou a mão do outro lado, você não sentia diferença nenhuma de temperatura. Ela é um isolante térmico fudido. Caraca, sensacional, sensacional. Pô, são múltiplos usos, né? Pô, cara, eu queria voltar para um papo que a gente bateu lá no início, que eu fiquei com essa ideia, né? Porque geralmente quem vai muito contra o uso da cannabis ou da cannabis medicinal, eles têm aquele argumento, né? Mas a galera só quer saber de cannabis medicinal para eles fumarem e se divertirem. No fundo é recreativo. Mas eu acho que vai muito além disso, né? Tipo, igual você estava falando, do uso recreativo também ter os seus potenciais medicinais. O que você acha desse debate? É a mesma planta, então, né? Os efeitos medicinais vão estar presentes num uso que às vezes a pessoa, né, objetivou relaxar enquanto tá com a família, os amigos, tá num evento na natureza, a pessoa quis descansar, ter um relaxamento maior, e junto ela teve os efeitos medicinais. Então, assim, né, cara, é o mesmo produto. Eu não posso, né, falar, só porque ele tá usando de maneira para se divertir, ele não vai sentir bem os efeitos benéficos. Claro que não. Ele vai sentir, sim, os efeitos benéficos somado àquilo que ele buscou. Então, tem efeitos benéficos até no uso recreativo. Claro que tem. É que o problema acaba sendo, assim como qualquer coisa, quando a gente faz uso abusivo de tudo, né? Uso abusivo de qualquer coisa. Açúcar, sal, álcool, cigarro, remédios. Cara, uso abusivo de qualquer coisa. Até café. Se eu tomar café demais, bicho, eu vejo paciente que vem no consultório por insônia, não sei o que, a gente vai investigar, o cara toma café o dia inteiro. Você falou, irmão, 2 garrafas térmicas de café é para uma família, assim, não é para um dia de trabalho. Aí que a pessoa se toca, assim, assim, até café pode fazer mal, né, em excesso, em uso abusivo.
Aí você fala, cara, pode. E um exemplo, esse é bem clássico, vários médicos usam. Não gosto muito de exemplos assim, porque acaba extremizando, né? Às vezes a gente acaba puxando para um lado extremo e a gente sabe que extremo, às vezes, fica meio incompreendido. As pessoas podem não ter ideia do que a gente transmitiu. Mas eu queria, por exemplo, passar aqui, por exemplo, paracetamol. Remédio utilizado para dor e febre. Agora está tendo dengue, utilizando um monte. Remédio funciona, é um remédio bom. Ele é um remédio seguro? Sim, ele é um remédio seguro. Tanto que se vende em farmácia, tanto que tem, né, a prescrição. Mas ele é extremamente seguro? Não. Se você tomar, por exemplo, não é estímulo para nada nem ninguém, mas se você fizer o uso abusivo desse remédio de uma única vez, você pode ter uma insuficiência hepática e vir a falecer em algumas horas ou dias. E assim, paracetamol, vamos ser honestos, né? Você consegue comprar, sei lá, no posto, na farmácia, na banquinha de jornal, em qualquer canto. E, né, cannabis, tá que hoje em dia você compra fácil igual pão, mas, né, não é tão acessível, fácil e é arriscado, obviamente, né, para quem busca de uma maneira não regulamentada. Caraca. Eu achei que foi um bom exemplo. É, porque é um remédio, né, assim, comum, de uso fácil, que não precisa de receita, que as pessoas conhecem o nome, sabem para que serve, e na mente delas eu acho que tá assim, tipo, ah, não, esse remédio é ok, pode dar, tá de boa, não tem problema não. Só que assim, cara, tem problema sim, esse remédio tem que ser usado da maneira como um médico orienta, assim. Se usar de maneira abusiva, dá pra, tipo, morrer, sabe? Você fala assim, cara, morrer? Morrer. Eu sinto que o ato de se automedicar é bem popular aqui no Brasil, né? Não, aqui no Brasil assim, automedicar ou pedir pro vizinho, né, pra alguém que, pra outra pessoa, isso é o normal, assim. A gente sempre pergunta, quem te passou isso aqui? Ah, foi meu vizinho que falou que era bom pra não sei o quê, aí comecei a tomar. Show. Só recomendo que não tome mais não, viu? Não é assim não. Tem que sempre se consultar com o médico, sempre se consultar. E eu acho que é válido até para quem já tem um... Quem, por exemplo, eu já sei, o óleo de CBD funciona pra caraca, mas você me falou do CBG também, né? Que abriu toda uma outra aba na minha mente. Eu acho que é sempre bom, né? Porque os médicos, eles estão mais a par desses outros canabinoides também, dos tratamentos. Pô, o CBG, por exemplo, hoje em dia você tem indicado ele pra quê? A galera não conhece muito, né? Canabigerol, se não me engano. É um canabigerol. Ele é o primeiro canabinoide que a planta produz e a partir dele que vai virar o CBGA, ou o CBDA, que vira o CBD, né, na forma ácida, o THCA. Então, ele é o primeiro fitocannabinoide. Ainda estudos clínicos com seres humanos, eles são bem restritos, só que a gente vê um perfil de segurança relativamente bom e nós temos os poucos estudos mostrando bons resultados em questão principalmente de atenção, foco e ansiedade. Eu vejo que, por exemplo, tem um efeito bacana também anti-inflamatório. Pacientes que, por exemplo, fazem atividade física muito intensa, decathlon, triatlon, né, aqueles negócios que o cara fica 6, 10, 12, 2 dias fazendo atividade física, eu vejo eles utilizando às vezes durante a prova. E o CBD após também. Então, assim, cara, o canabigerol, né, não só nesse fato de atenção, concentração, não que ele vai ser igual uma Ritalina, um Benvance, um Concerto que deixa o cara ligado, assim, igual energia, uma anfetamina que o cara fica lá loucão, mas ajuda, parece que, tipo, a colocar cada pensamento no lugar certo e você consegue raciocinar de uma maneira mais linear. Caraca, muito bom. Isso até, acho que uma coisa que você me fez pensar muito, né, sobre gente também
que cultiva e que pode cultivar, né, entre aspas, né, que a gente sabe que o habeas corpus não é uma autorização, é mais um não estou cometendo um crime, né? Não é tipo uma liberdade total, É, né? Assim, mas, pô, aí a gente corre alguns riscos. é muito bom a gente, como cultivador, a gente ir um pouco além também, né? Tipo, pô, de fato, o THC ele tem diversos benefícios medicinais, pô, me ajuda muito para dormir, para me divertir, para relaxar a mente, para curtir. Mas o CBD e o CBG, eu recomendo que todo mundo também cultive, porque, cara, é absurdo o que eles fazem, é absurdo. Tipo, a gente acha, tipo, ah, mas aí eu vou produzir a flor que não vai dar onda nenhuma, que coisa chata, que não vai fazer nada. Cara, antes de você trabalhar, quando você está num dia super ansioso, tudo dando errado, o CBD ele limpa sua mente. É um absurdo. Eu tava falando com você antes da gente começar a gravar, né? Mas que esse é o efeito do CBD em mim. Tipo, parece que eu tô com 30 abas e aí agora só tem uma e, tipo, eu posso de fato trabalhar nessa abinha ali minha. Funcionar bem, né? É. E, cara, uma coisa que isso já é mais pessoal. Eu, cara, me interesso muito pela fisiologia da planta, pela questão de cultivo, crescimento e também extração. Não só, né, a parte médica, eu gosto muito, cara, da parte de jardinagem, né, germinação vegetativa, flora, secagem, cura, assim como, né, processos de extração, um ice, um dry sift, um apertar e fazer um rosin, né? Às vezes, a depender do ambiente ali, se tiver uns freezer bom, fazer um fresh frozen, né? Deixar os tricomas bem clarinhos, com o perfil de terpeno mais perfeito possível, evitar, né, passar de 30 graus porque eles são voláteis e acabam sumindo. É. Então, fazer ali várias extrações que mantêm, assim, flavonoides, terpenos, que é um do assunto que ainda é pouco falado, pouco comentado, e a galera acha que é só o THC e CBD, que é questão medicinal. E a gente fala, cara, só de fitocannabinoide registrado tem acho que 167. Tá, a maior parte deles são tão poucos que praticamente assim não tem. Mas alguns outros a gente percebe sim, como por exemplo o CBG, né, que é o canabigerol, o THC com o tempo, né, ele vai se degradando, oxidando e virando o canabinol, que é o CBN, que é relacionado mais assim a relaxamento muscular, a um sono melhor. Ele tem ainda um pouco de psicoatividade, só que menos. Pode também dar larica igual o THC, mas pouca. Meu maior inimigo. CBC, que é o canabicromeno. Cara, tem tanto fitocannabinoide, dá vontade da gente virar a noite conversando sobre isso. É. E uma coisa também, né, que o cultivo, pelo menos pra mim, como ansioso, ele já foi, igual você estava falando, né? Ah, cannabis é o tratamento completo. O cultivo também, eu acho que faz parte do tratamento. Tipo, tu aprende muito de paciência, ansiedade. Tipo, não tem como tu acelerar um outro organismo para produzir muito mais rápido, sacou? Tipo, você tem que esperar e vai demorar. E também Tem, não. Assim, uma das coisas, né, que que a gente sempre avalia, né, é, assim, a situação, gravidade dos sintomas, se o paciente faz uso de cannabis, né, seja de outras formas, inalado, óleo, alimentação, chás, o que for, porque isso pode interferir no tratamento médico. E também uma coisa que eu gosto muito na questão da cannabis medicinal é que ela é um sistema, ou seja, ela envolve todo o seu organismo. Você precisa sim fazer atividade física para que o seu cérebro produza mais anandamida, que é aquela substância análoga ao THC, que vai te dar uma sensação boa de bem-estar. Ela que vai controlar a liberação dos neurotransmissores que dão a sensação de prazer, como a dopamina, como a noradrenalina, que deixa a gente mais ligado, deixa a gente, tipo, após uma atividade mais desperto, mais rápido. Então, cara, ela é um maestro que rege tudo. Se ela tá, assim, se a gente tá fazendo algo falho, por exemplo, não treinar, a atividade física é um dos métodos da gente estimular o sistema endocannabinoide.
Se você não treina, você não faz atividade muscular, seu sistema endocannabinoide não se sente estimulado, produz pouca anandamida. Essa pouca anandamida vai fazer uma desregulação, provavelmente, dos neurotransmissores e você vai apresentar algum sintoma, algum problema. Caraca, não Da sabia, mesma não forma sabia disso. como a alimentação, cara. A alimentação também é importante. Não tanto, porque a alimentação acaba sendo importante na questão da absorção do seu medicamento, porque, né, eles são a base oleosa, né, até a flor, as extrações, os próprios óleos, né, eles são lipofílicos, se ligam a gorduras. Então, quando você faz a ingesta de gorduras boas, abacate, castanhas, peixes, né, você auxilia a absorção e a melhor distribuição dele no seu corpo, ou seja, vai funcionar melhor também. Então, o tratamento com a cannabis é algo que envolve tudo. Envolve, sabe, descanso mental. Eu chamo de mindset, mas a gente tem a ideia errada daqueles de coach, né? É. O mindset que eu diria é, você sabe, se programar, você ter seu momento de lazer, você, sabe, saber diferenciar. Não, agora é momento de trabalho, agora é momento de descanso. Chamo isso de mindset para, assim, sabe, a gente ter o controle mental e o controle da nossa vida. Então, assim, sabe, um mindset bom, um sono bom, que é importante para o sistema do canabinoide, a atividade física e a alimentação, esses 4 são aquilo que a gente fala, olha, esses são os que mais vão estimular o seu sistema endocannabinoide a se manter regulado. Ele estando regulado, muito provavelmente, o seu corpo vai ficar regulado, assim, neurotransmissores dentro da quantidade normal, evitando com que você tenha, né, doenças de personalidade, como ansiedade, depressão, borderline, esse monte de coisa. Vai produzir a quantidade correta, né, dos endocannabinoides, te ajudando a diminuir dores, te dando mais estímulo. Então, cara, é um universo que eu começo a falar, se deixar, eu vou até amanhã, porque acho fantástico. Não, cara, eu achei isso muito bom, não tava ligado nisso tudo. Eu até dei uma anotada aqui, vou mandar esse vídeo para algumas pessoas, que elas têm que aprender disso Que também. massa, cara, que Mas, massa. pô, muito bom, muito bom. Sempre que a gente conversa, a gente vai aprendendo coisa nova, trocando informação, e assim a gente vai crescendo, né, cara? É isso. Eu mesmo aprendo muito, velho, até com paciente ali, cara. Às vezes vem uns pacientes com umas histórias tão estranhas que eu vou investigar e sobre cannabis, e é verdade, você fica, pô, tem muita questão de medicina ancestral, medicina da floresta, que, entre aspas, a medicina baseada em evidências, que é o que a gente usa hoje na faculdade de medicina, ela acabou querendo ser uma questão muito elitista, assim, sabe? Muito queixo para cima, falando, isso aqui não tem evidência? Então isso aqui, foda-se, não funciona. Só que uma coisa que a gente sabe hoje em dia, a falta de uma evidência, né? A falta de algo que diz que algo funciona, não quer dizer que aquilo não funcione. Só quer dizer que ninguém nunca estudou, que ninguém nunca pesquisou, que ninguém nunca investiu tempo e né, vontade naquilo. Exato. E assim, hoje em dia, historicamente, a gente sabe quem que começou, né, com essas proibições, quais foram, né, as áreas das indústrias aí que falaram, não, isso aí é droga, corta isso aí, bota na lei, impede isso aí. O Rio de Janeiro mesmo foi o primeiro lugar a proibir a cannabis, lá em 1900 e sei lá quantas. Nossa. E tipo assim, cara, naquela época, as caravelas, elas usavam, tipo, cannabis para produzir não é o manto, né? A vela. A vela, é. Porque, cara, não pega fungo depois de seco, não pega fogo, ou seja, excelente, né? Imagina você tá no barco, o bagulho pegar fogo, não pega fogo, é leve pra cacete, e cara, aquilo lá é impermeável, ou seja, é ideal. Tanto que, eu não sei se, né, é uma curiosidade, se eu não me engano, eu acredito que foi, eu não sei se foi na Europa ou a China, não lembro qual país da Europa, ou se foi a China em si, que
num período muito antigo, provavelmente ali próximo, antes de Cristo, É. foi obrigação da população em produzir cannabis, uma obrigação em produzir cannabis, do tipo assim, você tem um terreno? Então 10% dele vai ser para cannabis. Por quê? Porque todo mundo tava na correria de, sabe, explorar o mundo, descobrir novas terras, criar barcos, então, assim, teve uma época que foi obrigação. Caraca. Assim, cara, olha onde a gente tá hoje, né, cara? A gente tá tendo aqui no Brasil um país agro tendo que comprar produto do Uruguai, que é um país eco desse tamanho, menor do que um estado nosso. Isso é Que você fica assim, bizarro. cara. Sabe, coça a Bizarro. cabeça, pode ficar careca, assim, né, velho? Mano, não faz sentido. E pra gente que tá mais dentro do assunto, né? Cara, é um absurdo. É tipo. É perda de Não, a gente se sente às vezes soberania, até sei meio, lá. tipo. Não, dá uma indignação, né? Não sei se você assistiu essa semana as falas dos ministros. Nossa, cara, eu vi assim, eu levantava, ia tomar uma água. Ele falando, um estudo da USP. Eu queria até saber que estudo que é esse, que eu ia procurar para ler, porque a USP produz muitos estudos excelentes sobre cannabis. Sim. Então não É um sei dos que estudo lugares foi que esse mais que ele produz. achou que 10 gramas produzem 34 cigarros de maconha. Ou seja, 10 gramas é algo totalmente nocivo, vai contaminar 34 pessoas. Eu fiquei assim, cara, olha, Bom, eu preciso estudar mais cannabis, eu quero estudar mais, mas assim, você tem que estudar muito, viu? Mas muito mesmo, sim, pelo menos o básico do básico. a galera que tá O lá em ministro tava cima, feio. eles precisam aprender Ah, bastante sobre o feio. tema, que porra, é complicado. Mas Fred, a gente tava falando de informação. E, cara, queria que você falasse um pouquinho pra gente, cara, desse seu guia que você escreveu. Guia de cannabis medicinal. Conta aí um Ah, pouquinho. isso. Perfeito, cara. Esse foi um projeto que eu e o Ricardo, que é um colega nosso, nós iniciamos uma ideia. A gente queria criar uma coisa diferente, que não fosse só aula, que fosse só mentoria, e que fosse de fácil acesso, uma leitura relativamente fácil, de um entendimento tranquilo. Aquele livro chato que você lê uma, duas páginas, fecha e nunca mais quer ler. Ou seja, que seja algo dinâmico, que seja algo fácil, uma leitura boa. E nele a gente conta assim um pouco do histórico, né? Desde quando a cannabis foi descoberta, usada pela primeira vez pelos chineses como forma medicinal. Aí a gente pula já para épocas mais recentes, quando o Dr. Rafael Mechoulam, que é um israelense, cientista extremamente, nossa, fantástico. Ele e o parceiro dele, putz, esqueci o nome do cientista parceiro dele, que é importantíssimo, Sim. os dois, né, perguntando, cara, isso aqui tá funcionando no ser humano. Como é que isso aqui funciona? Se funciona é porque alguma coisa no nosso corpo absorve isso aí. Aí que eles começaram a ideia do sistema endocannabinoide, aí que eles foram isolando, né? Foi a primeira vez que isolaram o THC. Partindo disso, a gente já começa a ir para a área falando sobre a cannabis em si, que a cannabis é uma planta, né, que a parte medicinal é a parte externa, onde estão nas flores, nas inflorescências, não são nem flores propriamente, são inflorescências que elas possuem os chamados tricomas, aqueles pontinhos brancos que a gente adora ver nas fotos, principalmente gringa, né? Você vê o negócio tá todo nevado, assim, que Cara, alguém é muito encosta até bonito. mela e É cola. muito bonito. E mela, né, que é uma glândula produtora dos fitocannabinoides, dos terpenos e dos flavonoides, que são os três componentes. E quando a pessoa faz o uso conjunto, ela tem um efeito comitiva, no português, ou o efeito entorge, do inglês, que é o efeito completo. Porque a gente sabe que quando você faz o uso, por exemplo, de um óleo de canabidiol isolado, sem terpeno, cara, comparado com um óleo full spectrum, às vezes tendo 0,3% de THC, você tem que usar de 5 a 12 vezes para você atingir
os mesmos objetivos. É muito Por mais. quê? Porque os terpenos, os flavonoides e os demais canabinoides fazem falta sim. Então, óleo isolado de CBD não é ruim, mas é algo para ser utilizado muito pontualmente, assim, muito, assim, em poucos casos. É muito mais preferência, tanto que a maior parte dos estudos hoje dão preferência para estudos com full spectrum. Num geral, esse com 0,3% de THC. E uma curiosidade também, Cadu, esse 0,3% de THC a gente fica imaginando, tem 0,3 porque 0,3 é o limite que o ser humano pode tomar, não vai dar problema, 0,3 é o limite que você usa e não vai ter efeito psicoativo. E não, esse número é um número arbitrário que foi pego de um estudo de 1970 em que um cientista quis simplesmente dividir as plantas de cannabis em plantas de alto THC e baixo THC. Aí ele colocou o 0,3 como um limite. E os Estados Unidos, sei lá por que diabos, usa esse valor. Graças a Deus que aqui no Brasil, uma informação que as poucas pessoas não têm. Aqui no Brasil a gente não tem essa limitação de 0,3. Então a gente pode produzir óleo 100% THC. Não é o mais comum, porque o carro-chefe, de maneira geral, é o CBD, mas em poucos casos pontuais, sim, a gente pode utilizar altas doses de THC, sim. Enquanto que nos Estados Unidos tem uma dificuldade muito grande, porque lá é uma lei federal baseada num número aleatório, arbitrário, que não tem base científica nenhuma. Aí pra eles é mais jogo só dar um opioide mesmo, né? Tanto que eles estão sofrendo lá a crise dos opioides. Nada faz sentido, nada faz sentido. Não faz sentido nenhum. Caraca, pô, que papo bom, hein, Fred? Acho que a gente já bateu um papo bem completão. Já estamos aqui com 1 horinha. Com certeza, cara. Mas se deixar, vai até amanhã, né? Pô, agradeço demais a presença. E, cara, queria que você deixasse uma mensagenzinha aí pro final pra galera. Compartilha suas redes. Teu tempo. Pô, com certeza, cara. Com certeza. Queria agradecer, né, a oportunidade, o seu convite aí de estar aqui presente, poder contribuir com, né, mais informações, desmistificando, tirando mitos, tirando medos das pessoas, fazendo com que elas tenham a possibilidade de um tratamento com mais qualidade, que deveria ser mais barato, porque é uma planta, então vou lutar por isso. E gostaria de dizer, olha, quando a gente está numa situação ruim, que a gente já tentou tudo da medicina, sabe? Vai no médico de confiança, acredita nele, procura informações sobre ele, viu que é um médico que tem um bom histórico. Se ele falar sobre algo que você, né, ficou confuso, não descarta essa possibilidade. Pensa, repensa, avalia, converse com outras pessoas, eventualmente retorna e às vezes você pode se surpreender. Tem muita gente que eu conheci que não dava R$1, a gente, né, a pessoa começou a fazer o início do uso do óleo e, meu Deus do céu, a pessoa hoje é tipo quase batendo em porta perguntando se você conhece o senhor do óleo da cannabis, assim, sabe? Igual aqueles religiosos bem fervorosos. Igual a gente, né? Era um cara que, assim, era só THC, não, CBD você não presta pra nada, THC que é bom, o negócio é fumar, THC. Eu falei, cara, tem muito mais do que isso, é um universo muito grande. E o cara conheceu, hoje em dia, pra ele é canabidiol. O cara, assim, ele fala pra todo mundo. Então, eu sempre gosto de falar, olha, existem várias terapias, às vezes no primeiro momento, se você ficou assustado, para, reflete, pensa, sabe, assim, informações de médicos, por exemplo, Drauzio Varela, médico importante, é um médico sério, é um médico que faz um trabalho bacana, vai atrás, sabe, de gente que não tá querendo fazer mídia polêmica, de gente que trabalha sério, e tem bastante. Então, pode procurar também meu perfil. Eu, como eu comentei, né, me interesso muito sobre cultivo, germinação, vegetativo, seca, tudo, o processo da planta, extrações. Tenho alguns conhecimentos, não são muito profundos,
E se alguém quiser, pode entrar em contato comigo, tiro dúvidas, explico. Não é só para agendar consulta o link lá, não. Pode mandar uma pergunta, alguma dúvida, se já faz uso com outro médico, mas você passou no médico e foi passado antibiótico, você tem dúvida, pode perguntar para mim. Não, eu quero responder sim, porque, cara, conhecimento, quanto mais a gente espalhar, menos mito a gente cria. Exato. Pô, falou muito bem. Falou muito bem. Acho que para fechar, a gente só pode relembrar o mantra que você criou, né? Comer bem, beber bastante água, se exercitar e consumir cannabis. Aí você fecha tudo. Cara, aí você fecha o pacote, cara. Aí você estimula e seu corpo fica bem regulado, cara. É que, né, às vezes até na cannabis tem gente que fica esperando que só o olhinho resolver tudo. Eu falo assim, bicho, o óleo vai te dar um ânimo, vai te dar uma dor, mas assim, você tem que dar um gásinho ali pra fazer funcionar. Tem coisas além, tem coisas além. Então, pô, Fred, agradeço demais sua presença, Certeza. cara. Muito obrigado pelo papo, primeiro de muitos. Sempre me divirto falando contigo, Eu aprendo a agradeço. beça. Pô, e tenho certeza que a galera vai gostar. Então, qualquer dúvida que vocês ficarem aí nos comentários também, cara, joga aí, a gente passa algumas pro Fred, ou até a gente outro grava, até grava outro vídeo, né, respondendo junto aqui com você, com a galera. Podemos, a gente pode abrir um card de perguntas e É, escolher, sei lá, as 20 melhores, né? Porque às vezes vai surgir 1000. Então a é. gente escolhe algumas ali boa do dia a dia e responde, dá ali em cima ali. Tipo, comer manga antes de fumar funciona? Essa é famosa, Então, essa tem é uma famosa. parte técnica que diz que sim, mas sendo bem honesto, não espere grandes mudanças em comer manga, sendo bem honesto. Mas na teoria Sim. existe uma possibilidade de melhora. Mas, sendo realista, eu gosto de ser realista, eu gosto de falar a verdade. Tipo assim, não espere que vai mudar a sua Da experiência, que água vai pro ser outra vinho, né? coisa. Algumas pequenas É, porcentagens. É diferente, é diferente, é diferente. Mas é isso então, sim. galera. Espero que vocês tenham gostado. Abraços do Cadu e bom cultivo pra geral. Valeu!